Difícil. Não é fácil eu não estourar o tempo não, viu? Que eu gosto de falar. Tá bom? Estão me ouvindo bem? Amém? Bom, estou aqui para falar algo da parte de Deus para você. Estou aqui para te dar um conselho. Pode passar já? Aí. Quero te dar um conselho. Primeiro conselho que eu quero te dar é para que você ouça conselhos. Ouça conselhos. Né? E o segundo é invista no seu negócio. Olha o que diz esse ditado. Tem um ditado aí no mundo que diz que se conselho fosse bom, seria vendido. Se conselho fosse bom, seria vendido. Mas isso é uma mentira. Conselhos são bons, né? Se conselho fosse bom, seria vendido, não seria dado. Não, ouça conselhos. Conselho é bom. Olha o que fala Salomão. Salomão é o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Sabe, é um homem de uma sabedoria ímpar. E Salomão diz, em vários versículos, em Provérbios 11, 14, diz, não havendo sábios, conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas, sabe, na multidão de conselheiros há sabedoria. Provérbios 24:6 diz, quem sai à guerra precisa de orientação e conselho. Quem aqui sai todos os dias para a guerra? Quando a gente sai da nossa casa, né, você vai, de certa forma, para uma guerra. É luta, é problema, é dificuldade, né, é trânsito, é funcionário, é cliente, sabe, é tanta coisa que acontece que às vezes você precisa de orientação, precisa de conselho. Provérbios 15:22 diz, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Você quer que seus projetos sejam estabelecidos? Quer que os seus projetos sejam, sabe, permanentes, durem? Quer que os seus projetos se concretizem? Ouça conselhos. Com conselhos, eles se estabelecem. Provérbios 12:15 diz, o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos a conselho é sábio. Quem dá ouvidos a conselho é sábio. Quem está falando isso é Salomão. Eu estava escrevendo isso aqui, lembrei de algo que um amigo nosso, chama Clebinho, contou essa semana. Ele trabalha com carro, compra e venda de carro, e é um grande amigo nosso. E ele contou essa semana, me contou um negócio essa semana, que um garageiro amigo dele, acostumado a vender carro, acostumado a comprar e a vender carro, comprou uma Hilux zero, semi-nova, muito nova, e caiu num golpe. Eu falei para ele, mas Clebinho, como, Como que esse cara caiu num golpe? Ele falou, Neto, ele me ligou, tinha chegado um fazendeiro, um cara lá na loja dele, traje de fazendeiro e tal, falou que tinha pegado essa caminhonete numa troca de uma fazenda, numa compra de uma fazenda, um negócio de uma venda de uma fazenda, um negócio assim. Mas a margem de lucro estava muito grande, estava pegando a caminhonete, ganhando uma margem de lucro muito grande. E o Clebinho falou para ele, rapaz, calma, tem alguma coisa errada nesse negócio. E o cara não escutou o conselho, Pagou a caminhonete, quando ele foi puxar os documentos, lá tinha umas multas, ele ligou para o cara, quando ele ligou para o cara já não atendeu mais. Ele foi descobrir, o cara tinha comprado uma caminhonete de um chassi, adulterou a caminhonete, era um chassi velho, roubou a caminhonete nova e montou uma caminhonete nova em cima de um chassi velho. Um prejuízo de mais de 200 mil, porque não ouviu um conselho. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. Aos olhos daquele cara estava certo demais. Nossa, está muito bom, vai ser um lucro muito bom, um negócio muito bom chegou na minha mão. Mas não soube ouvir conselhos. Sabe, a Valéria estava aqui contando, e eu me lembro muito da história da Valéria, do Hélito, quando eles sentaram comigo, eu falei para eles, olha, eu não posso te aconselhar num negócio pequeno. Nós não temos expertise em lojinhas pequenas. Ela tinha montado, na época, tinha me falado do tamanho do imóvel, acho que era uns 40 metros, se eu não me engano, muito pequeno, um negocinho muito pequeno. E eles deram ouvidos ao meu conselho. Falei, vai, conversa melhor, olha as nossas lojas, não conhecia as nossas lojas. Falei, olha, quando eles conheceram a loja de Caldas Novas, eles ficaram deslumbrados. Ela me ligava, ela sempre foi assim, alegre, engajada, de fé. E engraçado que Deus nos une com pessoas de fé.
como a Esther, como a Valéria, chegou e foi, Deus foi fazendo, e eu vejo um grande milagre na vida deles, né, no que Deus fez, porque soube ouvir conselhos. No decorrer da minha vida, eu aprendi, sabe, a ouvir conselhos. E a Cláudia falou que esse ano nós fazemos 28 anos de casado, né, e eu comecei no comércio aos 9 anos de idade. Com 9 anos de idade eu tive meu primeiro emprego no comércio. Né? Então, minha carteira profissional foi assinada aos 11. Eu tenho muita experiência com comércio, muita experiência. Às vezes, só de conversar com a pessoa, sabe, a gente já faz uma leitura. Né? Todos nós somos um pouco psicólogos, né? Você conversa com a pessoa, você já faz uma leitura da pessoa. Se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, se a pessoa ela é pessoa boa, mas está errando nisso, está errando naquilo. Né? E você consegue dar um diagnóstico, você consegue dar um conselho, você consegue, né, tentar abrir os olhos da pessoa em algumas coisas. Mas conosco também, né? Às vezes, a gente precisa de conselhos. Nós não fomos chamados para andar sozinhos. Nós precisamos estar, né, discipulados por alguém, nós precisamos estar sendo acompanhados por alguém. Né? Alguém precisa falar na nossa vida, alguém precisa, sabe, ser um mentor seu. Pessoas pagam caro para coachings, para poder ter reunião com coaches, para o coach chegar lá e falar assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, sabe? Pessoas pagam caro, para quê? Para mandar neles. O vendedor não pagou nada, né, Esther, para você, né? Eu não preciso pagar nada para a Cláudia. Gilmar não precisa pagar nada para a Valéria. Vocês estão entendendo, né? Então, os coaching chegam e falam, faz isso. As pessoas pagam caro por isso. Pagam caro por quê? Por um conselho. Então, nós precisamos aprender a dar valor em conselhos. Eu recebi conselhos na minha vida que me valem mais do que dinheiro. Fale isso na presença de Deus. Porque dinheiro, se você dá o dinheiro para a pessoa, aquele dinheiro, ele acaba. Você vai ali e gasta ele. Mas tem conselhos que você carrega para o resto da vida. Tem conselhos que eu recebi que me valem até hoje. Até hoje eu lembro desses conselhos, sabe? Então, nós precisamos aprender a dar valor em conselho. Você não está sozinho, você não precisa andar sozinho, você está ligado a um corpo. Você está ligado a nós somos um corpo. Você está ligado a alguém, ou você está ligado a mim, ou você está ligado a Danilo, ou você está ligado ao Paulinho, sabe? Mas você pode nos procurar, pode falar conosco, e pode ter outra pessoa também. Não precisa ser um de nós três, pode ser outra pessoa, mas você precisa aprender a ouvir conselhos. Um conselho de alguém de fora, sabe, pode trazer uma visão muito diferente daquilo que você está vivendo no momento. A pessoa, quando ele se acha numa bolha, numa dificuldade, sabe, isso aconteceu muitas vezes já. Às vezes a pessoa me liga ou fala comigo, ó, tá assim, a situação é essa, e essa, e essa, e essa, e eu estou de fora da situação. Quando quem está fora consegue ter uma visão diferente. Né? Ontem nós estávamos aqui o dia todo, ninguém percebeu que estava chovendo tanto que choveu, né? Caindo outdoor em Goiânia, e enxurrada, e vento, e tanta coisa, porque nós estamos aqui dentro. Quem estava lá fora tem uma outra visão. Você vai na porta do hotel, eles têm outra visão. Então, quando você ouve um conselho de quem está de fora, aquele conselho pode abrir os seus olhos para uma saída que você não estava enxergando. Tá? Então, nós estamos vivendo um novo momento, e nós precisamos aprender a ouvir conselhos. Né? Nós estamos passando por um novo momento, pós-pandemia. A pandemia, ela bagunçou a vida de todo mundo. Tá? Não foi só a sua, não foi só a minha. A pandemia, ela trouxe uma mudança global, mundial. Né? Eu fui nos Estados Unidos em julho, né, até tirei foto, né, para mostrar para o Paulinho e para o Danilo. Quando a gente ia nos Estados Unidos, a gente pagava no galão de gasolina, $1,99, 3 litros e 600 de gasolina. Né? Dessa vez eu vi lá, estava mais de $5 um galão de gasolina. Você vê o tamanho da inflação, como as coisas mudaram. Quem mora na Europa nunca viu uma inflação tão grande igual está acontecendo. Né? Então, a pandemia, sabe, bagunçou tudo. Aí vem as eleições no Brasil. Né? Depois das eleições, não sei se vocês perceberam isso, mas depois das eleições, muitos negócios travaram. Né? O negócio estava indo até bem, o Brasil estava caminhando bem, porque o Brasil foi um país que conseguiu passar pela pandemia com menos sofrimento. Né? Mas depois das eleições o trem deu uma travada, o comércio parou, as coisas deram uma travada, economia fragilizada. Né? Quantos viram falar das lojas americanas? Né? Parece que tem um rumor também na Ambev.
Americanas, mais de 40 bilhões de rombo. A Ambev já acharam um rombo grande nela também. Nessa semana, conversando no escritório, me falaram, a Drogaria Santa Marta vai entrar em RJ, recuperação judicial, igual a Americanas. Né? Aí o outro falou, não, a Casa Goianita já anunciou também que está entrando em recuperação judicial, tá, já ali no Mais Goiás também, Casa Goianita entrou em recuperação judicial. Então, você olha para empresas que pareciam empresas sólidas, pareciam empresas grandes. Você falava assim, nossa, esse povo aí, meu sonho era ser, né? Meu sonho era ser uma Santa Marta. Né? Meu sonho era ter uma loja tão bonita quanto a Casa Goianita. Não sei quantos conheceram aqui Casa Goianita. Né? Uma loja muito antiga de Goiânia, acho que mais de 40, 50 anos de existência. Aí você olha, entendeu? Está entrando em RJ, está entrando em recuperação judicial. Entendeu? Dívida de mais de 10 milhões. Entendeu? Então, tudo mudou. Né? Após 10 anos, como que fica a Hiperfesta? Como que fica a Hiperfesta após esses 10 anos? Nós estamos nos adaptando. Nós estamos nos reinventando. Sabe? Nós estamos mudando algumas lojas de regime tributário. Todas as nossas lojas eram no Simples Nacional. Nós estamos mudando algumas lojas para o lucro real. Mesmo porque a faixa do Simples Nacional não permite muitas lojas ficarem no Simples Nacional. Então, nós estamos mudando de regime tributário. Nós estamos mirando grandes lojas. Né? O Paulo acabou de inaugurar uma loja em Anápolis, uma grande loja. Né? E nós estamos percebendo que, às vezes, é melhor você ter uma loja grande do que duas pequenas. Sabe, às vezes, dependendo da cidade, dependendo do local, dependendo do bairro, se o bairro é um bairro populoso, se é um centro, é melhor você ampliar a sua loja do que montar uma outra na cidade. Né? Paulo tinha 2 lojas em Itumbiara, fechou uma, a outra dobrou de venda. Né? Então, isso acontece, então nós estamos nos adaptando. Né? Estamos com a pegada de atacarejo, né? Algumas lojas nossas já estão começando a trabalhar para que, né, faça uma venda mais de atacado, né, uma margem de lucro menor, um markup menor, mas um giro maior para ganhar na escala, para ganhar, né, no todo, e uma pegada de atacarejo, e estamos pensando até em colocar material escolar nas nossas lojas. Já algumas pessoas têm falado comigo sobre material escolar, e a gente orando, e estamos tendenciosos a colocar material escolar nas lojas. Por quê? É o nosso público. Né? Janeiro é um mês muito ruim de venda. Então, é um mês de volta às aulas, está todo mundo nas lojas comprando material escolar. Por que nós não vendemos material escolar? Então, estamos pensando, ajude-nos a orar, ajude-nos a pedir ao Senhor para nos dar os fornecedores, porque tudo é uma questão de você ter o feeling do negócio. Tá? Nós já tentamos vender brinquedo. Há muitos anos atrás, nós tentamos vender brinquedo nas lojas, não, para o Dia das Crianças, carrinhos grandes, bonecas grandes, não funcionou, talvez funcione agora novamente. Então, nós não sabemos, sabe, nós estamos nos adaptando, nós estamos nos reinventando. Então, vamos pedir que o Senhor vai nos dar, se for a vontade do Senhor, Ele vai nos dar os fornecedores de material escolar, para que nós possamos ter um janeiro bom, porque tanto faz para nós vender balão em janeiro ou vender caderno em janeiro, o importante é que o lucro fique no caixa, né? O importante é que a gente tenha resultado financeiro. Então, volta às aulas, tem 2 meses bons, que é janeiro e agosto. São dois meses bons. Estamos pensando nisso. Então, estamos nos adaptando. Sabe, nós estamos fazendo uma década. Nós estamos completando 10 anos. Mas Deus trabalha com ciclos de 7 anos. E eu quero mostrar para vocês um pouco daquilo que Deus fez nas nossas vidas e está fazendo nas nossas vidas nesse ciclo da Hiperfesta dos 10 anos. Interessante é que antes de abrir esse negócio chamado Hiperfesta, né, antes de Deus nos trazer para esse negócio chamado Hiperfesta, eu tive em 2 outros momentos da minha vida antes, que foram 2 ciclos de 7 anos. Eu montei um mercadinho em 1997, fiquei 7 anos com esse mercadinho, depois vim para uma sociedade, né, de festa antiga, onde eu fiquei um ciclo de 7 anos também. Então, Deus, Ele trabalha na nossa vida, sabe, com ciclos de 7 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe qual ciclo você está? Você sabe qual ano você está? Talvez você nunca ouviu isso que eu vou falar aqui agora, né? Talvez alguns já ouviram, mas sempre no ciclo de 7 anos, o primeiro ano é o ano do primeiro ano é o ano do aprendizado. Todo negócio que você vai começar, primeiro você tem que aprender a trabalhar com ele. Aprender. Por isso que
material escolar me empolga, mas eu fico com o pé atrás porque precisa aprender. Não é fácil. Você vai concorrer com gente que já está aí há 20, 30, 40 anos vendendo material escolar. Então, temos que ter muito cuidado. Segundo ano é o ano do serviço, o ano do trabalho. Depois que você aprende, você vai fazer o quê? Trabalhar. Arregaçar as mangas, trabalhar. Então, primeiro ano, o ano do aprendizado. Segundo ano, o ano do serviço, o ano do trabalho. Terceiro ano, o ano da aliança. Todo negócio, sabe, que permanece depois dos 3 anos, ele vai para frente. Sabe, ele, de certa forma, ele está aliançado. A maioria dos casamentos se desfaz no terceiro ano. Sabe, muitas lojas que nós temos, que nós tivemos, fecharam no terceiro ano. Quando chega o terceiro ano, a pessoa, ela define, eu quero esse negócio ou eu não quero esse negócio. Eu vou sair fora desse negócio. Sabe, nós tivemos um processo de um ex-franqueado, que com 3 anos ele definiu que não queria mais, ele queria sair da Hiperfesta. Foi o único processo que nós sofremos na justiça, né, ganhamos para a glória do Senhor, mas a pessoa definiu com 3 anos, com 3 anos chegou e falou, não quero, não é isso que eu quero para a minha vida, entendeu? E saiu. Então, no terceiro ano é o ano da aliança. O quarto ano é o ano da oportunidade, tá? O quarto ano é o ano da oportunidade. O quinto ano é o ano da perseverança. O sexto ano é o ano da bênção tríplice. Deus sempre trabalhou em ciclo de 7 anos. O povo de Israel, no sexto ano, eles colhiam para 3 anos. Eles colhiam para o sexto, colhiam para o sétimo, que era o ano do descanso, e colhiam para o oitavo, que era o primeiro ano do segundo ciclo, que era o ano deles já iam plantar a outra safra. Então, no sexto ano é o ano da bênção tríplice, e no sétimo ano é o ano do descanso. Então, nós vivemos esse ciclo na Hiperfesta. Nós cumprimos esse ciclo na Hiperfesta. Foram 7 anos. 2013 foi o nosso primeiro ano. Nós começamos, né, com a Hiperfesta, a CIS e a REP. 3 lojas. Nós fomos aprender a trabalhar. Nós éramos uma sociedade, uma configuração. De repente, aquela sociedade se acaba. E nós começamos um negócio de 3 lojas. Eu e o Paulo, depois, né, no ano seguinte, veio o Danilo. E as coisas foram caminhando. O que nós tivemos que fazer? Aprender. 2013 nós aprendemos, 2014 nós trabalhamos duro para ver o negócio crescer. 2015, né, é o terceiro ano, é o ano da aliança, foi o ano do processo que eu falei para você que nós sofremos. 2016 foi o ano da oportunidade, nós permanecemos firmes. 2017, o ano da perseverança, nós perseveramos. 2018, o ano da bênção tríplice, foi o ano que nós mais abrimos lojas. Nós nunca abrimos tantas lojas quanto em 2018. Abrimos 42 lojas. Nós começamos o ano de 2018 com 50 lojas e terminamos com 92 lojas. Foi um ano da bênção tríplice, de fato o ano da bênção tríplice. 2019, completou-se o ciclo de 7 anos, foi o ano do descanso. Foi o ano do descanso. Mas 2020 foi o primeiro ano do segundo ciclo. O que aconteceu em 2020? Nós estamos tendo que fazer o quê? Aprender a trabalhar novamente. Aprender a trabalhar. Olha, gente, eu conheço o ramo de artigo de festa há muitos anos. Eu conheci o ramo de artigo de festa em 1995, quando eu entrei de festa. Eu já vi indústrias entrarem e saírem, já vi produto entrar e sair, já vi produto estar em alta e depois cair lá para baixo, não vender nada. Então, assim, artigos de festa, loja de festa, é um negócio que está sempre se reinventando, se inovando, está sempre mudando. Então, em 2020, com a pandemia, nós precisamos aprender novamente, sabe? Quem lembra aqui que Tema rachava de vender Tema? Frozen, quanto que nós vendemos de Frozen? Tudo que chegava de Frozen nas lojas não dava, né? Vendia tudo que você falava de Frozen, de Tema, de modo geral. Quando estourou a pandemia, o Tema acabou, foi lá embaixo. Não se vendia Tema mais, né? Agora está voltando a vender Temas novamente. Então, 2021, né, é o segundo ano desse segundo ciclo, né? Então, é o segundo ano desse segundo ciclo, é o ano do trabalho. Foi o ano do trabalho. 2021, ano passado, nós trabalhamos muito. O ano retrasado, né, nós trabalhamos muito para manter as lojas, para manter aberta, para não fechar. Os prefeitos vinham, mandava fechar, o governador mandava fechar, e nós estávamos trabalhando de porta fechada, né? O Danilo tem até um caso de um funcionário dele que levou um processo na justiça, né, porque abriu uma loja lá e o carro da polícia estava passando na frente na hora, foi lá, prendeu o gerente, levou para a delegacia o gerente do Danilo. Está aí ele? Está aqui o gerente?
Ali, ó. Olha lá, olha o bandido lá. Falei para vocês. Fica de pé, José Cleito. Fica de pé. Tivemos que pagar. O Danilo teve que pagar advogado para defender o José Cleito. A cara de mal dele, né? Hã? Uma salva de palmas para ele, né? Porque teve a coragem de abrir a loja. 2021 foi um ano de trabalho, trabalhar nem que seja de porta fechada. Vocês lembram? Porta fechada, nós trabalhando, abria a porta, olhava, parecendo bandido, né? Vê se tem uma viatura passando aqui, passando ali e tal. Trabalhamos, 2021 foi o ano do trabalho. Sabe, 2022 foi o ano do quê? Terceiro ano é o ano do quê? Aliança. Nós nunca fechamos tanta loja igual fechamos em 2022. 2022, na hora que eu falei para o Paulinho, vamos contar quantas lojas fechou. Nós fica até com vergonha de contar, porque para não achar o número certo. 2022 nós fechamos muitas lojas. Sabe por que fechou? Porque não estava aliançado. Aquilo que a Cláudia falou, um pouquinho daquilo que a Cláudia falou, né? Deus trouxe às vezes para uma visão, e quando você não se aliança com essa visão, né, você fica perdido, sabe? Quando Deus falou para Jonas, pega o navio e desce para Nínive, né, e ele pegou o navio para Tarsis, o navio ia afundar, porque tinha um Jonas lá, que não era para estar naquele navio, sabe? E se tem um Jonas que não é para estar na hiperfesta, tem um navio balança, às vezes esse Jonas precisa ser jogado no mar, né? Então, fechamos muitas lojas, porque é o ano da aliança. Muitas pessoas que estavam conosco, mas não estavam totalmente aliançadas, acabaram saindo, né? Então, nós estamos em 2023. 2023 é o ano da oportunidade. Sabe, quando Deus tirou o povo do Egito, que foi introduzir o povo na terra de Israel, na terra da promessa, né? Deus deu todas as instruções para o povo. Olha uma das instruções que Deus deu para o povo. Levíticos 19, 23 a 25 diz assim: quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão o quê? Durante quantos anos? Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas. Não poderão comê-las. Aí você pensa, não, beleza, 3 anos eu vou esperar 3 anos, né? 3 anos eu vou esperar 3 anos. Mas aí olha o versículo 24. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer os seus frutos, as suas frutas. Assim, a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha para você ver que interessante. Deus trabalha com ciclos de quantos anos? 7. Então, quando ele plantava uma planta, ele contava, era o começo do primeiro o quê? Do primeiro ano, né? Era o começo do primeiro ano daquele ciclo. Quando ele plantava, no primeiro ano, no 2º ano, no 3º ano, ele não podia comer a fruta. Não podia comer a fruta. No 4º ano, era o ano da oportunidade. Aquele fruto também não poderia ser comido. Aquele fruto, ele deixava cair na terra para adubar o solo. E olha a promessa do Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim a sua colheita aumentará. No 4º ano, eles não comiam, eles não colhiam, para que aquela fruta caísse no solo, virasse adubo, para que no 5º ano a colheita, a produção fosse ainda maior. Fosse ainda maior. Então, 2023 para nós é o ano da oportunidade. Nós estamos diante de um ano que será um marco, um divisor de água nas nossas vidas. Nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos avançar. Nós já somos o maior, mas seremos o melhor. Nós somos o maior, mas seremos o melhor. Nós somos o maior, mas vamos ser o melhor. Esse ano vai ser um ano de divisor de água. Nós vamos organizar os financeiros das lojas, nós vamos pagar bem o fornecedor, nós vamos ter um bom nome, nós vamos fazer os melhores negócios, nós vamos fazer as melhores compras, nós vamos ter lojas aumentando a venda, batendo recorde, nós vamos ter lojas sendo premiadas, nós vamos ter lojas recebendo prêmio, viagens que nunca fizeram. Amém? 2023 é o ano da oportunidade. Nós estamos diante de uma oportunidade ímpar.
Mas para que 2023 seja o ano da oportunidade, você precisa investir no seu negócio. Sabe aquele fruto que está dando na sua loja? Aquele dinheirinho que está começando a criar uma gordurinha no caixa? Não colhe não. Deixa aquele dinheirinho lá. Sabe? Não colhe não, investe. Não tira esse dinheiro não. Sabe aquele projeto de comprar um carro em 2023? Se você puder, adia ele. Sabe aquele projeto de comprar uma casa? Se você puder, adia. Porque se você adiar e colher na hora certa, a sua colheita aumentará. Você vai colher mais. Eu aprendi isso muito cedo. E eu falo isso para as pessoas. Sabe, o que quebra uma pessoa não é um gasto grande. Se eu colocar uma pedra grande aqui, eu vou tropeçar nela? Estou andando aqui. Então, uma pedra bem grande, eu vou tropeçar nela? E se for uma pedra pequena? Talvez eu vou tropeçar. Uma pedra pequena, eu posso pisar nela em falso e cair. Sabe, o que quebra as pessoas não são grandes gastos. A maioria das empresas quebram por gastos bestas, por besteiras. Sabe, é R$200 aqui, é 300 ali, é 500 ali, sabe? Esses dias para trás, o nosso contador contou a história de uma empresa, para a qual ele faz contabilidade também, né? Que no ano, tinham se gastado R$120 mil com lanche. Pão, mortandela, mussarela, salgadinho, não é isso? R$120 mil no ano, divide isso quanto é que dá por mês e por dia, sabe? Um salgadinho todo dia faz mal? Um salgadinho, você comer um salgadinho algum dia faz mal? Mas todo dia vai fazer mal para a empresa, sabe? Todo dia vai fazer mal para a empresa, sabe? A minha esposa que controla o financeiro das lojas, e é feito na ponta do lápis, sabe? O dia que o funcionário, que o gerente quer fazer um lanche diferente, ele tem que pedir. Deixa eu fazer um café da manhã especial, comprar aqui um negócio especial. Porque se deixar liberado, vai embora. Sabe, uniforme. Quando você entrega uma camiseta para um colaborador, aquela camiseta precisa durar pelo menos um ano. Né? Porque tem colaborador que se deixar, ele quer uma camiseta todo mês. Não é verdade? Estou falando besteira? Então, o que quebra uma empresa são pequenos gastos. Comece a vigiar isso e a deixar esse dinheiro no caixa, e você vai ter dinheiro para comprar mercadoria de curva A. Sabe, R$1.000 que você economizar, R$1.000 que você comprar de uma mercadoria da Regina, que nós jogamos 100% de markup, R$1.000 vira quanto? Vira quanto? 2. Se você investir 2, vira? Se você investir 4, vira? Olha a falta que fez 1.000. Sabe por que as lojas estão em dificuldades, algumas lojas? Porque está faltando aquele 1.000 da semente, está faltando aquele 1.000, sabe, do investimento, está faltando. Eu estou com uma chácara agora, eu estou muito voltado para o agronegócio. Quando a galinha bota, você nunca vai lá e colhe todos os ovos, não pega todos os ovos. Você tem que deixar o quê? Como é que chama o ovo? O indês, deixa o indês. Sabe, deixa um ovo lá, porque a hora que ela for no ninho, que ela vê um ovo, ela vai se sentir desejo de botar mais um. Ah, vou botar mais um, tem um aqui, está solitário, tadinho. Vou botar mais um, né? Deixa o indês, não gasta tudo não. Não tira todo o dinheiro. Isso vale para a sua vida pessoal, sabe? Isso vale para a sua vida pessoal. Eu tinha um sócio, né? Que um dia ele pegou uma caneta, ergueu uma caneta na minha frente assim, e falou, isso aqui é uma caneta. Mas foi Deus que me deu. Se foi Deus que me deu, eu tenho que dar valor nessa caneta. Sabe, Jesus disse que quem é fiel no pouco, é colocado no muito. Quem não é fiel no pouco, nunca vai chegar no muito. Se você não dá valor numa caneta, você não vai dar valor, sabe, num relógio, num tênis, você não vai dar valor num carro. Quem não dá valor na bicicleta não encontra moto. Quem não dá valor na moto não passa para o carro. Né, Vinícius? A única pena que eu tenho do Vinícius é que ele foi comprar uma Triton. Falei, no, Danilo, ele se tivesse ouvido o conselho do Danilo, compra uma Hilux, Vinícius, compra uma Hilux. Foi comprar uma Triton. Ainda não deu dor de dente nele ainda, mas não vai dar não, em nome de Jesus. Mas, gente, olha, aprenda a dar valor no que Deus colocou na sua mão. Priorize, invista, sabe?
Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o... A nossa parte é plantar e regar. Quem dá o crescimento? Mas quem tem que plantar? Quem tem que regar? Eu tenho que plantar, eu tenho que regar. Sabe, eu tenho que plantar, eu tenho que regar, porque se eu plantar e se eu regar, e eu orar, como a Cláudia disse, né, que se tiver fé, como a Esther falou, como a Valéria falou, né, como outros vão falar, se tiver fé, né, vamos desistir, igual a Jéssica, meu filho falou, vamos desistir, não, vamos continuar, vamos perseverar, vamos plantar, porque depois que a gente plantar, vai chegar a hora de quê? Quem faz crescer é o Senhor, mas quem planta um dia vai colher, quem planta um dia vai colher, sabe? Deixa eu contar um pouquinho disso aqui para vocês. Essa imagem aqui, ela é real, ela é da minha chácara. Isso é um milho, isso é um milho. Eu queria ter ido lá ontem, mas choveu muito ontem, e anteontem também. Eu queria ter feito uma filmagem para mostrar para vocês em tempo real. Tem pé de milho lá que está maior do que eu. Tá? E está bonito, olha, isso é um vídeo, está vendo aí? Tem um áudio aí, Júnior? Não vai dar para passar o áudio, né? Isso foi no comecinho de fevereiro. Deve ter sido lá por volta do dia 2 de fevereiro, 1 ou 2 de fevereiro, eu fiz essa filmagemzinha lá. Mas deixa eu contar para vocês, o ano passado eu plantei esse milho também. O ano passado eu arrumei um rapaz para plantar para mim, e ele plantou para mim o milho. Ele plantou, lá eu tenho 7 hectares. Ele deve ter plantado o ano passado umas 3 a 4 hectares. Ele plantou e não cuidou. Eu tinha meio que contratado ele para plantar e para me ajudar a cuidar. E ele me abandonou. E eu, sem experiência nenhuma, não cuidei direito do milho. Sabe o que eu colhi? Nada. O sábio é engenheiro agrônomo formado, sabe do que eu estou falando, né? Ano passado eu plantei o milho. Quando foi para fazer a aplicação do adubo de cobertura, fiz fora de hora. Quando foi para aplicar os defensivos, sem experiência nenhuma, quando eu fui aplicar o defensivo, a lagarta, dá duas pragas. Vou te falar um negócio para você, eu estou entendido desse negócio agora, viu? Agora as pragas estão comendo na minha mão. Tem uma tal de lagarta do cartucho, que é uma lagartinha, que ela entra dentro do pé de milho, mas é impressionante, o milho acaba de nascer, a praga já chega. Parece que ela adivinha, ó, vai plantar, ali vai plantar. Entendeu? O milho está desse tamanhozinho e já chega a tal da praga da lagarta do cartucho. E ela entra dentro do milho e começa a comer o meio do milho, ali, ó, o miolo do milho ali, né? E não deixa o milho nascer, não deixa o milho crescer. Aí tem uma tal de cigarrinha, que é uma outra praga que tem, que essa ataca a folha, né, sabe? É isso mesmo, né? Essa ataca a folha, aí ela estressa a planta. E a planta também não desenvolve. Então, os meus pés de milho ano passado ficaram desse tamanhozinho. Não deu certo. Desse tamanhozinho, não colhi nada. As espigas ficaram, até germinou algumas espigas, mas ficaram desse tamanhozinho as espigas. Eu nem colhi, nem falo na presença de Deus, nem colhi. Ficou lá, depois o trator veio, gradeou tudo, passou em cima de tudo, entendeu? Secou lá no pé, os animais comeram, os passarinhos também, entendeu? Por quê? Porque não foi feito corretamente aquilo que precisava ser feito. Não fiz, sabe? Não reguei, não apliquei os defensivos, não adubei na hora certa, sabe? Esses aqui são problemas. Mas existe um problema maior ainda, sabe? Existe um problema maior, que eu vejo que é um problema maior. É você querer colher fora de hora. Esse para mim não é um problema maior. Além de todas as pragas, as dificuldades, quando você monta uma loja, quando você está à frente de uma loja, tem lá a lagarta do cartucho, tem a cigarrinha, tem, né, o mau colaborador, tem o cliente que vem para roubar às vezes, né? Tem todas as pragas que que vem, que você precisa vigiar, cuidar, adubar, zelar, regar, mas tem também o dono, que às vezes comete um erro muito grande, que é querer colher fora da hora. Querer colher fora da hora. Todo recurso que você retira da loja fora de hora vai mirrar o seu fruto ou até matar a planta. Sabe? Plantei esse ano, né? O Eduardo, que é um amigo nosso, ele falou assim, quando eu plantei o ano passado, né? O ano retrasado, na verdade, que a safra foi de 2021 para 2022. Eu plantei em novembro de 2021. Ele falou assim para mim, você vai plantar só uma vez.
Porque você vai ficar tão desanimado com o negócio, você vai plantar só uma vez. Beleza, eu plantei e não deu, e realmente eu tinha razão, não deu certo. Mas esse ano eu falei, vou plantar de novo. E eu fiz algumas coisas diferentes. O ano passado eu plantei com a matraca. Esse ano eu contratei uma plantadeira. Paguei R$200, o cara me cobrou 1 hora para ir lá e plantar com a plantadeira. R$200, fez toda a diferença. Sabe, às vezes você muda a técnica, muda a estratégia, muda a forma com que você está fazendo, faz toda a diferença. O milho saiu alinhadinho. 1 grão de milho por cova, ou no máximo 2. O cara plantou na matraca de qualquer jeito, tchac, 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 tchac. Vou te falar um negócio, você tinha lugar que nasceu 9 pés de milho, 9. Eu cheguei e contei meu Deus do céu. Verdade, estou falando verdade para vocês. Sabe, foi um desastre o ano passado, a safra passada. Essa safra, o cara plantou certinho, sabe, tá lá bonito. Aí como eu não sabia, não tinha ajuda de ninguém, eu não sou engenheiro agrônomo, e não consegue engenheiro agrônomo para tomar conta de 1 hectare. Esse ano eu plantei menos também, outra coisa. O ano passado eu plantei 4 hectares, esse ano eu plantei 1. Eu falei, o quê? Eu vou plantar só 1. Vou plantar 4, nada. E eu plantei só 1. Sabe? Às vezes você dá um passo muito grande, você tem que fazer o quê? É melhor você, né, dar um passo para trás, para dar um pulo para frente depois. Agora eu já estou bom, agora eu já posso plantar umas 10 hectares já agora, viu? Então eu plantei só 1 hectare. Fui para a internet, quando eu plantei o milho, plantei dia 22 de dezembro. Plantei atrasado, atrasei tudo, foi tudo. O cara do trator me enrolou, falou, vem plantar meu milho, vem plantar meu milho. E o cara me enrolando, porque 1 hectare ninguém interessa. O cara não tem interesse para ir. Não, eu estou fazendo um serviço aqui, quando eu acabar eu vou. E ele me enrolou nessa história, ele me enrolou mais de um mês e tanto. Quando ele foi, dia 22 de dezembro, ele foi lá e plantou meu milho. Quando ele plantou, eu fui para a internet. Falei, agora eu vou começar a olhar, né? E comecei a estudar, né, o desenvolvimento do milho. Quando o milho nasceu, eu já fui lá, logo depois que ele nasceu, pegou um tamanhozinho, eu já olhei. E aí eu aprendi também a olhar a lagarta do cartucho. Eu mesmo aprendi a olhar. Primeira vez, eu consegui um agrônomo que foi lá e me mostrou como é que era a lagarta do cartucho no outro. Só que o milho já estava grande, já tinha deteriorado um tanto já. Aí eu aprendi a olhar. Quando eu fui lá para olhar o milho, quando ele nasceu, estava um tamanhozinho pequenininho, eu abri, já tinha a praga da lagarta. Fiz 200 litros de veneno. Tem um tambor lá, eu misturei o veneno, peguei a bomba, coloquei na costa, uma bomba costal, apliquei 2 bombas que dão trabalho. Vocês estão achando que loja dá trabalho? Vai plantar, vai bater veneno. Eu contrato um menino, tem dia que ele bateu 13 bombas de veneno, descasca assim, no ombro dele, onde a bomba fica, descasca. Tira o couro, sai o couro. E aí eu joguei 2 bombas de veneno, depois o menino terminou de fazer o serviço lá, mas eu apliquei na hora certa. Olhei na internet, o dia de aplicar o adubo de cobertura. O adubo de cobertura é o investimento que você faz, é o recurso que você precisa aplicar. E eu apliquei no dia certinho. Olha, para você ter uma ideia, eu contratei 2 pessoas na safra passada para aplicar esse adubo de cobertura. Eles jogaram na hora errada e jogaram do jeito errado. Eles chegaram na lavoura, o milho já estava mais ou menos grande assim, já estava grande o milho. Já tinha passado a hora, sabe? Já tinha passado a hora de aplicar o adubo de cobertura. E assim mesmo eu ainda gastei 10 sacos de adubo de cobertura ainda naquela miséria. Foi só prejuízo, só. E eles pegaram e jogaram a lanço, né? Jogou a lanço, sabe o que? Vai enfia na mão no saco de adubo e vai jogando. Queimou, tem uma ureia, uma espécie de sal, queimou o milho todo assim, ficou amarelo, ficou feio. Em vez de melhorar, piorou. Entendeu? Esse ano eu fiz certinho, joguei no pé da planta. Fiz certinho. Então, fui aplicando o recurso. O adubo é caro? É caro. Mas eu tenho que fazer o quê? Investir. Se eu não investir, eu não vou. Sabe, nós não temos lojas ruins. Nós temos lojas fracas. Nós temos loja fraca. A minha lavoura, ela não é ruim, mas ela pode ser uma lavoura fraca. Se eu não aplicar o adubo na hora certa, se eu não bater o veneno na hora certa, o veneno para cigarrinho é um, o veneno para a lagarta do cartucho é outro, o adubo de cobertura, né, no dia certo. Sabe? Nós temos lojas fracas. Se houver investimento, as lojas vão crescer. Vou contar o exemplo do Michael, né, o Michael Maxway aqui. Né? Você chega na loja do Michael, do Maxway, a mercadoria está derramando. Sabe, o Michael sempre foi exagerado para comprar, mas as lojas do Michael sempre venderam bem. Porque em vez do Michael tirar o dinheiro, ele compra o quê com dinheiro? Mercadoria.
Eu fui visitar o Gabriel agora foi pai, né? Da Alice. Alice, né, Gabriel? Cadê o Gabriel? Cecília. Vai ter uma Alice também. Fica tranquilo. Continua tentando. Vai na fé. Fui lá visitar o Gabriel lá em Utuiutaba agora, em dezembro, finalzinho do ano, né? Cecília tinha nascido. Nós chegamos na casa do Gabriel. A garagem do Gabriel parecia uma loja. Ele mora no outro bairro, longe da loja. Devia ter um caminhão de Harold, devia ter aqui umas 500 caixas de chocolate Harold na garagem do Gabriel. Você chega na Reis, a loja está derramando de mercadoria. Mas o Gabriel tem uma venda extraordinária na loja dele. Sabe? Nós não temos lojas ruins, nós temos lojas sem mercadoria. Nós temos lojas fracas. Loja que não tem mercadoria, ela não vende o que precisa vender. Paulo, nesse fechamento de lojas, nós nesse fechamento de lojas, algumas lojas que nós fechamos, que paralisou a operação mesmo, quando a loja está aberta, está vendendo. E aí você fala para a pessoa, essa loja, você precisa fechar essa loja está fraca, essa loja, né, você precisa fechar essa loja. Não, deixa eu continuar, a loja tal, e vai continuando, e vai continuando, e vai continuando. E aí, o que acontece? Quando a gente toma a decisão de fechar a loja, que vai contar o estoque da loja, nós tivemos loja que tinha 90 mil reais de estoque. 83, Paulo fechou uma loja que tinha 83 mil de estoque. Essa loja, ela não é uma loja ruim, ela é uma loja fraca. Se ela tivesse 400 mil de mercadoria, ela vendia mais do que ela vende com 83? Sim ou não? Sim! Mas sabe por que ela chegou com uma venda de 83? Com um estoque de 83? Porque foi comendo o recurso, foi tirando o recurso. Então, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, 1 e 2, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de plantar e tempo de colher. 2023 não é tempo de colher, 2023 é tempo da oportunidade. Não colha esse ano. Eu te peço, não colha. Sabe, lá na Bíblia, né? Lá no povo de Israel, os 3 primeiros anos não podia colher. E o 4º era o ano da oportunidade, que ele também não colhia. Né? Jesus contou uma parábola que existia uma figueira no meio da vinha. Vinha é uma parreira de uva. E tinha uma figueira, que era um pé grande, destacava. Tinha um destaque no meio da vinha. Mas por 3 anos seguidos, o dono da vinha foi lá para colher fruto naquela figueira e não tinha fruto. O que ele falou para o viticultor? Pode cortar. Tem 3 anos que eu venho aqui procurar fruto e não encontro fruto nessa árvore. Não encontro fruto nessa figueira. Pode cortar. O que o viticultor falou? Não, faz isso não. Deixa mais um ano, porque o 4º ano é o ano da O viticultor falou, deixa mais um ano. Porque nesse 4º ano é o ano da oportunidade. Se ele não der fruto no 4º ano, aí o senhor pode cortar. Então, esse ano para nós, ele é o ano da oportunidade. É preciso esperar o tempo de colher. Invista e espere a hora certa do fruto. Qual tempo você está? Sabe, eu falei o nosso ciclo de 7 anos aqui da Hiperfesta, mas você tem um ciclo pessoal. As maiores conquistas que eu tive com a minha família foi tudo respeitando o ciclo de 7 anos. Tudo respeitando o ciclo de 7 anos. Eu fazia essa conta, quando eu entrava na sociedade, eu fazia essa conta. Sabe, eu vejo pessoas que montam loja, no primeiro ano de loja já troca de carro. Sabe, no primeiro ano já começa a fazer viagens. No segundo ano, que ainda é o ano do trabalho, já estão desfrutando da loja como se tivesse tudo bom já. Eu vou te falar um negócio, você na presença de Deus, a loja pode até estar boa, mas o propósito de Deus, às vezes, para essa pessoa, não era uma loja boa, era 10 lojas boas, mas quando ele começa a colher o fruto daquela na hora errada, ele não vai para 10, ele fica com 1, fica com 2, entendeu? Aprenda a discernir o tempo de Deus na sua vida. Ouve esse conselho que eu estou te dando. Sabe, Deus trabalha com um ciclo de 7 anos. Anota lá na sua agenda o dia que você entrou na Hiperfesta e começa a fazer o cálculo. Primeiro ano, o ano do trabalho, o ano do aprendizado. Segundo ano, o ano do trabalho. Terceiro ano, o ano da aliança. Quarto ano, o ano da oportunidade. Quinto ano, o ano da perseverança. Sexto ano, o ano da bênção tríplice. Sétimo ano, o ano do descanso. Eu posso falar na presença de Deus. Isso tem se cumprido na minha vida. Eu tenho sido abençoado nos ciclos que Deus tem me dado. Eu tenho sido abençoado e Deus tem me dado graça para esperar colher na hora certa. Vou te falar um negócio. Eu poderia viver muito melhor do que eu vivo, se eu estivesse colhendo fruto na hora errada. Sabe? Quase que eu vim com um terno velho, eu estava falando para minha esposa hoje, o homem é bicho bobo mesmo, né? Quase que eu vim com um terno velho para a convenção. Comprei um terno novo. Eu tenho que começar a colher alguma coisa também, né?
Mas, sabe, eu não sou de gastar. Comigo mesmo eu não gasto. Passo anos sem comprar um sapato. Sabe, passo anos sem comprar uma roupa. Porque eu sei que aquele dinheiro que eu economizo, quando eu invisto ele bem investido, ele vai dar o seu retorno, ele vai dar o seu fruto. Então, investe. Sabe, qual tempo você está? Nós tivemos um franqueado, que um dia chegou para mim, está um ano atrás, um ano e pouco atrás, estava eu e Danilo lá no escritório, ele foi lá, chegou na nossa frente, falou, comprei uma casa. Quando ele falou para mim, comprei uma casa, eu falei para ele, você trocou a sua loja por uma casa. Mas não deu outra. Estou falando para você que no decorrer dos anos, a gente aprende a ler as pessoas, a gente aprende a conhecer as histórias das pessoas, a gente aprende a conhecer a realidade das pessoas. Sabe, eu consigo perceber que uma loja está apertada pelo nível de cobrança do fornecedor naquela loja. Sabe, tem uma sobrinha minha que perdeu uma loja esse ano. Uma cobrança de um fornecedor, mandou para mim, olha, não estou conseguindo falar com o fulano. Quando o fornecedor falou que não estava tendo retorno, eu falei, essa loja está quebrada. Essa loja já foi para o saco. Falei para a pessoa, falei, você já perdeu a loja. Não, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu preciso, é tudo que eu tenho, não sei o quê. Entendeu? Quando você vai mexer, o buraco é muito mais fundo, né, Dani? Muito mais fundo do que parecia ser. Entendeu? Por quê? Porque não aprendeu a discernir o tempo. Não aprendeu a esperar o fruto germinar e colher na hora certa. Sabe? Quando ele chegou e falou para mim, eu comprei uma casa. Eu falei para ele, você trocou a loja para cá? Ah, mas eu nunca comprei, eu nunca viajei, eu nunca fiz. Não tem problema. Tudo é lícito. O meu maior prazer, gente, eu falo na presença de Deus, o meu maior prazer é ver vocês prosperarem. Eu fico tão feliz de ver a Esther mudar para casa nos Jardins, né? Casa maravilhosa, condomínio maravilhoso, segurança, né? A Keila hoje mora no Alphaville, lá em Campo Grande, né? A Maria mora nos Jardins, igual a Esther também nos Jardins lá em Araguaína, no Jardim Siena, a Esther no Jardim Capri, a Keila mora no Alphaville. São tudo pessoas improváveis. São tudo pessoas que moravam em barracão. A Keila, quando ela mudou para a loja em Campo Grande, a loja, meu Deus do céu, a Cláudia não gostava nem de usar o banheiro da loja. Sério, porque era feio. Mas ela esperou o fruto crescer, esperou o fruto germinar, esperou para colher na hora certa. Quando você colhe na hora certa, você colhe, sabe, e você prospera, vai para frente. Eu quero ver as pessoas prosperarem, eu quero ver trocar de carro, sabe? Eu quero ver as pessoas... O Maicon comprou casa em condomínio, a Miss Knight mora em condomínio, tantas pessoas que moram, né, a Núbia comprou casa nova, tanta gente que compra casa nova, casa boa, sabe? Mas a Jaque já está comprando um lote, já compraram um lote na cidade, o Gabriel comprou um lote num condomínio lá em Tuiutaba também para construir, sabe? Tantas pessoas que estão prosperando, eu tenho prazer, eu fico feliz de ver isso, sabe? O Edinaldo vai contar a história dele, o Edinaldo, no ano passado, Neto, quer trocar de carro? Falei, espera um pouquinho, dei um conselho para ele, ouviu o meu conselho. Depois ele falou de novo comigo, Neto, e agora? Eu vou trocar o carro, vamos comprar uma caminhonete usada. Eu falei, usada não, rapaz, compra uma nova. Foi ou não foi, Edinaldo? Comprou zero, tá de Hilux zero, SRX. A melhor, top de linha. Tá bem. É bom você colher o fruto na hora certa, porque quando você colhe o fruto na hora certa, você colhe do melhor. Amém? Amém. Então espera para colher, sabe? Porque se você colher errado, olha, esse versículo Deus falou comigo quando eu tinha o Monte Sinai, lá em 1997. 1997, quando eu montei o meu primeiro mercadinho. Deus falou esse versículo comigo. Provérbios 24, 27. Prepara os trabalhos de fora, apronta o teu campo, depois edifica a sua casa. Em outra tradução diz, prepara a sua lavoura. Sabe por que a Hiperfesta permaneceu na pandemia? Muitas lojas de festas quebraram na pandemia. Muitas redes quebraram. Sabe por que a Hiperfesta permaneceu? Porque a Hiperfesta é uma lavoura que foi plantada. Nós plantamos. Quantas viagens nós fizemos? Eu e a Cláudia, às vezes, mês de janeiro, nós saímos mês de janeiro para andar, para visitar cidades, para escolher pontos. Teve mês de janeiro que nós rodávamos 10 mil quilômetros. Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso. Uma vez nós saímos no mês de janeiro, 2020, quando estourou a pandemia, janeiro de 2020, eu e a Cláudia entramos na SW4, fomos para Tocantins, fomos para o Pará, fomos no Maranhão. A Adriana sabe o que eu estou falando. Fomos lá em Balsas, voltamos para Araguaína, né, Júnior? Deixamos o Júnior, mas a Maria, fomos lá em Altamira, no Pará.
Voltamos, deixamos eles em Araguaína, descemos, fomos para o Mato Grosso, fomos lá na Núbia, fomos lá em Tangará da Serra, fomos em Sinop primeiro, Sinop, Lucas do Rio Verde, depois fomos em Tangará da Serra, Cuiabá, voltamos, rodamos 10 mil quilômetros, olhando loja, vendo ponto. Lavoura, faz primeiro a sua lavoura. Primeiro você termina os trabalhos de fora, prepara os seus campos, para depois você edificar a sua casa. Quem está edificando casa antes da lavoura estar pronta, está arriscando perder a casa. Sabe? Deixa pronta a sua lavoura, só depois edifica a sua casa. Deus falou isso comigo, sabe? Daniel 2:21 diz: e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Quem não respeita as estações tem sérios problemas e até pode ser removido. Você está passando dificuldade? Ora. Aquilo que o pastor Arlan falou ontem, pede para Deus mudar a sua estação, pede para Deus mudar o seu tempo, porque se você não respeitar o tempo que você está vivendo, você vai ter sérios problemas e pode até ser removido. Olha a história, vou contar uma história para vocês aqui. Davi é um dos personagens que eu mais admiro na Bíblia. Talvez seja o homem que eu mais admiro, abaixo de Jesus, talvez seja o homem que eu mais admiro na Bíblia, é Davi. Mas Davi, olha o que aconteceu com ele. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. Na época da primavera, que estação que era? Estação da? Daniel diz que é Deus que muda as? Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, para a guerra, né? O rei Davi enviou Joabe e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Era época de quê? Era época de quê? De batalhar, era época de guerrear. Todos os reis, olha, na primavera, no tempo em que os reis costumavam, era época de guerrear. Mas Davi falou, não, tá bom já, uma loja tá bom. Estou satisfeito com uma loja. Vou guerrear o quê? Mas Davi, Deus tem 2 lojas para você. Não, só uma tá bom, vou guerrear nada. Vou comprar carro, vou comprar casa, vou viajar. Entendeu? Davi ficou em casa. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, banhando. De que jeito? De que jeito? E era essa mulher muito formosa. O que ele fez? Mandou procurar saber quem era. Era Betseba, mulher de Urias. Manda trazer. Davi se deita com ela. Ela fica grávida. Davi tem que mandar uma carta para Joabe para colocar Urias na frente da batalha, para Urias morrer, para ela não ser apedrejada. Não, que tragédia! Foi a maior tragédia da casa de Davi. O profeta Natã chega e dá uma profecia para Davi, sabe? Muito dura. Davi não respeitou o tempo da primavera, o tempo em que os reis saíam para a guerra. Quando você não respeita o tempo de você colher e você colhe na hora errada, você vai ter sérios problemas. Se você está em dificuldade e aperto, ora que Deus pode mudar a sua estação, ora que Deus pode mudar. Esse ano é o ano da casa cheia, é o ano de celeiros cheios, é o ano da oportunidade. Invista, plante, regue, né, adube, combata as pragas, faça a capina, porque nasce mato, viu? Quando você joga adubo, o mato agradece. O mato cresce junto, tem que capinar, ó, inchadinha, entendeu? Gente, faz, investe. Cuida da loja, cuida do seu gerente, investe no seu gerente, dá abono, sabe? Bota prêmio, bota meta, não deixa roubar, sabe? Cuida das lâmpadas que estão acesas fora de hora, cuida da água, sabe? Cuida da fachada, cuida do seu cliente. Você sabe quantos clientes você tem? Qual que é o público-alvo do seu cliente? Isso é cuidar, isso é investir, é plantar, é regar, é adubar, é combater as pragas. Faz isso que você vai colher, você vai ter um ano de vida cheia, você vai ter um ano de celeiro cheio, sabe? Agora, estou quase finalizando, meu tempo já está acabando já. Não sei como é que o Josué não tem pé aqui ainda. Deixa eu te falar um negócio para você. Tem dois episódios de celeiro na Bíblia. O Samuel pregou essa semana lá na Gimpex, eu achei tão interessante. Vou repetir o que o Samuel falou, né? E eu nunca tinha ouvido falar isso, né? Dessa forma, foi novo para mim. Eu quero compartilhar com vocês. José, quando ele é chamado por Faraó para interpretar o sonho de Faraó, ele dá um conselho para Faraó. Faraó era o rei. Faraó estava no trono. Faraó era o comandante da nação. Aceitar um conselho de um presidiário? Entendeu? Tem que engolir o orgulho, não tem? Sabe? Quando eu falei para vocês que eu aprendi a ouvir conselho, estou falando de verdade.
Há uns 2 anos atrás, nós estávamos empolgados com o nome Hiperfesta. Vamos abrir hiper, hipergôndolas, hiperpet, hiper isso, porque tudo que o nome hiper vai para frente. Vai não. Esquece, se não tiver a bênção de Deus e não for no tempo certo, de acordo com o plano, de acordo com o propósito, o nome hiper vai ser envergonhado. Vai ser envergonhado. Sabe, uma pessoa chegou para nós, sabe, nem crente é direito, assim, né, modo de dizer, né, e abriu nossos olhos, não tem tanta intimidade, até crente, mas não tem tanta intimidade com a palavra, mas falou para nós, falou para mim, cuidado, vocês estão abrindo muitas frentes, né, Deus chamou vocês para a festa. Falei, opa, dei um passo para trás, cancelamos o projeto PET, estava tudo montadinho, íamos lançar, o Josué chegou a fazer, numa convenção, nós íamos apresentar, chegou a fazer os bloquinhos, teve bloquinho dessa vez? Tem? Dentro da sua caixa tem um bloquinho, chegou a fazer bloquinho com o nome Hiperpet, demos um passo para trás, falou, opa, não fizemos mais, a Hipergôndolas, que é uma indústria de gôndolas que nós montamos, não foi para frente, fechamos, prejuízo, continuamos a operar como Hipergôndolas, mas terceirizando do jeito que a gente estava fazendo antes. Gente, conselho é bom, e você precisa aprender a ouvir. Quando José falou para o rei, constrói celeiros, Faraó falou, se você está falando, eu vou acreditar, ninguém melhor do que você pode construir os celeiros. José construiu celeiros, a Bíblia diz que ele construiu celeiros, e encheu de grão, e plantou, foram 7 anos de fartura. Mas na Bíblia também, sabe, teve um homem, que a Bíblia diz que ele estava com uma colheita, eu espero que seja milho, né? Porque eu estou plantando milho, eu sei como é que é bom ver o milho crescer, né? Mas ele olhou para a lavoura dele estava cheinha, falou, moço, eu vou colher demais. E agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho onde colocar toda essa lavoura que eu vou colher. Aí ele teve uma ideia, ele falou, já sei o que eu vou fazer. Mandou destruir os celeiros dele, construir outros celeiros maiores, encheu os celeiros deles de grãos, e aí ele falou, agora minha alma, come, bebe e folga, porque já tens muito em depósito. O que Jesus falou que ele era? Louco. Sabe por que Deus vai te dar celeiros cheios? Deus vai te dar celeiros cheios para o propósito. Se você tem um propósito de abençoar vidas, de marcar vidas, de abençoar funcionários, de levantar funcionários para ser dono, se você tem um propósito de ser um canal de bênção na vida das outras pessoas, os seus celeiros vão se encher e vai matar a fome do mundo. Amém? José construiu celeiros, e os celeiros que José construiu, matou a fome do mundo daquela época, salvou o mundo daquela época. Mas o outro que tinha muito no celeiro, Jesus falou para ele que ele era louco. Sabe? Por que Deus vai te abençoar? Se você tiver um propósito, Ele vai te abençoar. Se você quiser encher o celeiro para matar a fome das pessoas, para ser bênção, Ele vai te abençoar. Deus abençoa para o propósito. Deixa eu contar algo muito rápido agora. Nós fomos convidados para uma palestra de um sul-coreano que tem um fundo de investimento, isso umas 2 semanas atrás. E o cara que nos convidou falou, esse cara está com tanto dinheiro para gastar, ele tem mais de 1 bilhão e 200 milhões para investir. E falei, vamos lá, né? Ainda pagou o almoço ainda, falei, vamos lá ouvir esse cara. Vamos lá ouvir o cara, né? No meio da palestra, uma pessoa, ele terminou a palestra dele, falou dos investimentos, eles têm acho que umas 16 empresas, né, e tal, e ele querendo pegar pessoas que têm dinheiro para investir no fundo dele, para ele comprar outras empresas. Entendeu? Então, assim, funciona mais ou menos assim. Você vem, assiste a palestra, depois você, investe no meu fundo, investe no meu negócio aqui, porque eu vou comprar a empresa e eu vou ganhar dinheiro, você vai ganhar junto comigo. Eu tenho essa expertise. Mais ou menos isso. Aí alguém perguntou, escuta, eu sei que existe o risco. O senhor já falou que existe o risco. Mas qual que é a garantia de se investir no seu fundo? O que o senhor fala para investir no fundo? Aí ele pegou o microfone e falou, olha, nós somos o único fundo no Brasil que tivemos tanto sucesso quanto nós temos. De todos os nossos investimentos, só teve um que não foi para frente. Nós temos 16 empresas, todas estão indo para frente. Mas eu vou te ilustrar com futebol. Todo mundo aqui entende futebol. E ele falou, quem é o maior goleiro, o Marcos vai saber dessa. Quem é o maior goleiro artilheiro do Brasil? Rogério Ceni, maior batedor de falta do Brasil, maior goleiro artilheiro. Quando o Rogério Ceni, quando tinha uma falta para o São Paulo,
que o Rogério Ceni saía do gol para ir lá no ataque e bater a falta. Qual que era a expectativa? Qual que era a expectativa? Gol. A expectativa é que ia sair um gol. Mas às vezes o técnico falava assim, não, Rogério não, manda o Beck lá, o zagueirão, né? O zagueirão bater a falta. O zagueirão, o Danilo sabia o nome dele, eu esqueci, né, o nome dele. Não, Célio Silva não. Arboleda. Arboleda, para rimar com quê? Para rimar com quê? Não, Arboleda é o nome do zagueirão que ia bater a falta. Para rimar com quê? Para rimar com arquibancada. Qual que era a expectativa quando o Arboleda ia bater? Bola lá na arquibancada. Não, às vezes o Arboleda podia fazer o gol. Às vezes ele podia fazer o gol, acertar o gol e fazer o gol. Mas a expectativa era o quê? Arquibancada. Qual que era a expectativa quando o Rogério Ceni ia bater? Gol. E ele falou, olha, o nosso fundo é um fundo que tem história de sucesso. Você pode ter uma boa expectativa do nosso fundo. E eu hoje estou aqui para te falar, investe na Hiperfesta, porque nós temos histórias de sucesso. Nós temos pessoas que prosperaram na Hiperfesta. Pode investir, pode economizar, coloca dinheiro na loja, não gasta, não compra o carro esse ano, não compra a casa esse ano, não faça, sabe, aquela viagem que você queria fazer, não desvie o dinheiro, sabe, porque nós temos uma história de sucesso. Pode investir nas Hiperfesta. Investe que você vai ter o seu retorno. Planta que você vai colher. Planta que você vai colher. Sabe? Eu vou te dar um último conselho. Último conselho. O conselho mais dado na Bíblia. Sabe? Tem um conselho que ele é repetido 365 vezes. 365 vezes. Já chegou? Chegando, né? Tem um conselho que é repetido na Bíblia 365 vezes. Sabe qual é o conselho? Sabe qual é o conselho? Fica de pé onde você está. Conselho que é repetido 365 vezes na Bíblia. Não temas. Não temas. Não temas. Plante. Plante. Sabe, plante que você vai colher. Não tenha medo. Deus já mostrou que Ele está conosco. Ele joga no nosso time. Ele não está no time adversário, Ele está no nosso time. Ele batalha as nossas batalhas, Ele guerreia as nossas guerras. É Ele que nos defende, é Ele que nos sustenta. Você pode investir na Hiperfesta porque é uma terra fértil. É uma terra fértil. Investe. Investe o seu trabalho, investe os seus dias, investe os seus recursos, investe os seus talentos, abençoa pessoas, sabe? Treina pessoas, treina equipe, gera gerentes, gera pessoas boas, porque tudo são frutos que você vai colher. Tudo são frutos que você vai colher. Coloca a mão no seu coração. Pai, estamos aqui nessa tarde. Queremos te agradecer pelo conselho. Oh, na multidão de conselheiros, há sabedoria. Dá-nos que sejamos, ó Pai, mentoreados por homens de Deus. Pessoas que possam falar nas nossas vidas. Livra-nos. Livra-nos de vivermos sozinhos. Livra-nos de tomarmos atitudes sozinhos. Tomarmos decisões sozinhos, sem ouvir um conselho, sem pegar um conselho. Ajuda-nos a nos aconselhar com pessoas de Deus, homens de Deus. Pai, dá-nos a graça de investir o recurso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Dá-nos a graça de investir o recurso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Porque nós sabemos que quando nós investimos e esperamos o tempo certo, nós vamos colher frutos extraordinários. Oh, dá-nos sabedoria, sabedoria do céu, não sabedoria humana, não sabedoria natural, mas dá-nos sabedoria intelectual, sabedoria emocional, mas principalmente sabedoria espiritual, para podermos discernir o tempo de plantar e o tempo de colher. Eu abençoo os meus irmãos, declaro que eles vão sair daqui com essa palavra fervendo no coração deles, Senhor, desejosos de cumprir o teu plano, o teu propósito, para o qual o Senhor os chamou para estar na Hiperfesta. Amém.
De pé onde você está ainda. Sabe, teve uma mulher que procurou Eliseu um dia, e ela disse para Eliseu: Eliseu, meu marido, ele era aluno na escola dos profetas, e ele morreu, e ele deixou uma dívida, e o credor veio para levar os meus 2 filhos, para pagar a dívida. E aí, Eliseu perguntou para ela: o que você tem na sua casa? E ela falou: eu não tenho nada. Na cabeça dela, uma botija de azeite e nada era a mesma coisa. Talvez você está aqui, você é apenas um funcionário, você é apenas um colaborador. Eu não tenho nada, essa palavra é só para os donos. Não é. Deus me manda te dizer: você tem algo nas suas mãos para apresentar para Deus. Aquela mulher achava que não tinha nada, mas de repente ela lembrou, falou: não, eu tenho uma botija de azeite. Eliseu falou: vai lá. Eliseu deu o que para ela? Um conselho. Eliseu deu um conselho para ela. Ela poderia ter ouvido o conselho de Eliseu, ou poderia não ter ouvido o conselho de Eliseu. Você pode ouvir o conselho que eu estou te dando hoje aqui, e você pode não ouvir. Você pode sair daqui e esquecer tudo que eu falei, mas você pode sair daqui e falar assim: eu vou ouvir, eu vou dar ouvidos ao que aquele homem falou, sabe? E Eliseu falou: vai, pede vasilhas emprestadas, depois você entra para sua casa e derrama o azeite nas vasilhas, mas pega muitas vasilhas, pega o máximo que você conseguir. E ela foi, pegou, e a Bíblia diz que ela derramou o azeite, e o azeite não parou de multiplicar até que a última vasilha estivesse cheia. Ela volta no profeta, fala: profeta, e agora o que eu faço? Né? As vasilhas estão todas cheias de azeite. O profeta falou para ela: agora você vai, vende o azeite, paga a dívida. Primeiro faz o quê? Paga a dívida. Pelo amor de Deus, paga o fornecedor. Brincadeira, mas paga a dívida. Paga a dívida. Depois você vai, vende e vive do resto. Sabe, esse conselho que eu estou te dando, ele vai ser como um azeite na sua vida. Ele vai multiplicar de tal forma, se você ouvir, você vai desfrutar dele o resto da sua vida. Falo isso na presença de Deus. Eu estava jejuando uma semana antes da convenção, e quando eu terminei o jejum, na sexta-feira, dentro do carro, eu orei. Eu não tinha em mente o que eu ia falar ainda. Eu orei e falei: Senhor, me dá uma palavra, me dá o que eu vou falar. Dentro do carro, eu parei, anotei no meu celular, está anotado nas notas do meu celular. Deus falou comigo: conselho e investimento. 2 palavras: conselho e investimento. Ouça o conselho que eu estou te dando. Ouça o conselho que eu estou te dando. Tudo tem o seu tempo. Tempo de plantar e tempo de colher. Se você tem plantado, você vai colher. Você vai colher. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.